Bem-vindo ao programa História para Dormir. Aqui, fazemos uma jornada através do tempo para que você possa adormecer facilmente e de forma proveitosa. Não se esqueça de se inscrever e dar um like imediatamente. Ao final da palestra, você estará profundamente adormecido. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história da caça às bruxas. Esta é uma história sobre um tempo em que o medo se transformou em paranoia e a suspeita, em condenação. Imagine uma era onde um único olhar, um comentário suspeito ou até mesmo um sinal de nascença poderia levar pessoas com longas túnicas e rostos severos até você. Vamos revelar por que eles estavam lá. É difícil acreditar, mas algumas pessoas realmente acreditavam que poderiam identificar bruxas por marcas corporais ou comportamentos estranhos. É loucura pensar que algo tão trágico quanto a morte de uma criança ou uma colheita fracassada pudesse ser atribuída a pactos com o diabo e magia negra. Esta é a história de um tempo em que a desconfiança do vizinho poderia se transformar em algo mortal. Muitas vezes imaginamos a caça às bruxas como sendo tempos sombrios com multidões furiosas e fogueiras por toda parte, mas na verdade era um sistema muito organizado. Os caçadores de bruxas eram muito sistemáticos e funcionavam segundo princípios quase científicos para a época. Eles mantinham as comunidades em alerta constante. Bastava uma pessoa sussurrar algo no ouvido de um juiz, apontar para comportamentos considerados suspeitos, e num instante, podiam acusar alguém e condená-lo à morte. Então, de repente, destinos foram alterados. Começou com pequenas coisas, um olhar estranho, uma disputa por terras, uma mulher que conhecia demasiado sobre ervas medicinais, um homem que vivia sozinho por muito tempo. Sussurros invejosos iniciaram uma cadeia que terminaria apenas na tortura e na morte. Autoridades religiosas e seculares puxavam as cordas, e as pessoas comuns se tornaram peões em seu jogo de poder, escondidos sob a capa da piedade e proteção contra o mal. Vamos pegar um exemplo para sentir o espírito daquela época: o teste da água. Você já ouviu falar de como testavam se alguém era uma bruxa? É um conceito bastante perturbador. Alguém acusado seria amarrado e jogado em um rio ou lago. Se a pessoa flutuasse, seria considerada culpada, pois a água pura rejeitaria um servo do demônio. Se afundasse e se afogasse, seria considerada inocente, tarde demais para aproveitar essa absolvição. Soa como um pesadelo, não é? Mas milhares de pessoas passaram por esse absurdo, e isso é apenas o começo da nossa história. Vamos dar uma olhada nas origens de tudo, certo? Vamos caminhar pelas vilas medievais e pelas cidades do início da Era Moderna, onde o ar estava impregnado com o cheiro de medo e desconfiança. Descobriremos como a caça às bruxas moldou destinos, destruiu famílias e deixou um rastro que manchou para sempre o curso da história europeia e colonial americana. Por que esse pesadelo começou? As pessoas viviam em um mundo onde o inexplicável guiava seus medos. Doenças misteriosas, desastres naturais, morte súbita de crianças ou animais. Quando a ciência não podia explicar, a superstição preenchia o vazio. E quando as autoridades precisavam de bodes expiatórios ou queriam estabelecer controle, as acusações de bruxaria se tornavam uma ferramenta conveniente. As vítimas eram frequentemente pessoas marginalizadas, viúvas idosas, mulheres solteiras, parteiras, curandeiras, ou qualquer pessoa que de alguma forma desafiasse as normas sociais da época. Os caçadores de bruxas eram astutos à sua maneira. A ignorância quebrava a resistência do povo, e as palavras extraídas durante a tortura quebravam vidas. Mas tudo isso tinha supostos propósitos: proteger a comunidade cristã, eliminar a influência demoníaca e salvar até mesmo as almas das próprias bruxas através da confissão. Vamos contar algumas histórias que o farão pensar sobre o passado e mostrar como esse teatro de... Bem, você terá que acompanhar e ver por si mesmo. Vamos revelar histórias sobre pessoas cujos destinos desmoronaram sob o peso das acusações, sobre mulheres cuja independência ou conhecimento se tornou motivo de suspeita. Vamos contar sobre comunidades inteiras tomadas pelo medo. E, claro, falaremos sobre como o mundo gradualmente emergiu dessa escuridão, embora os ecos ainda possam ser sentidos hoje. O medo da bruxaria tocou tanto a Europa quanto as colônias americanas, e seus ecos ainda podem ser sentidos nas nossas atitudes em relação ao desconhecido e à diferença. Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver como o medo daqueles tempos consumiu inocentes, mas também eventualmente levou a importantes reflexões sobre prova, justiça e razão. Então, segure-se firme, porque há algumas descobertas incríveis à frente que mudarão totalmente a maneira como você vê esse capítulo sombrio da história. Agora, vamos voltar ao início: a caça às bruxas.
Nascida em um período de profundas transformações e incertezas, é importante entender que a perseguição às bruxas não foi simplesmente um produto da Idade das Trevas medieval. Na verdade, o auge da caça às bruxas ocorreu durante o início da Era Moderna Europeia, entre aproximadamente 1450 e 1750, coincidindo parcialmente com o Renascimento e o início do Iluminismo, períodos frequentemente associados ao avanço da razão e do conhecimento. Para compreender esse fenômeno aparentemente contraditório, precisamos examinar o contexto cultural, religioso e social em que surgiu. Na Europa medieval tardia, a crença em magia era praticamente universal. Tanto pessoas comuns quanto elites acreditavam que forças sobrenaturais, divinas e demoníacas, influenciavam ativamente o mundo. A magia benéfica ou branca, usada para curar doenças, encontrar objetos perdidos ou prever o futuro, coexistia com temores da magia maléfica ou negra que poderia causar danos. No entanto, durante a maior parte da Idade Média, a posição oficial da Igreja Católica, expressa no influente Cânon Episcopi do século X, era que a bruxaria consistia principalmente em ilusões demoníacas. Este documento sugeria que mulheres que acreditavam voar com a deusa Diana à noite eram vítimas de enganos do diabo. A bruxaria era considerada uma superstição, não uma ameaça real e organizada. Esta visão começou a mudar gradualmente nos séculos XIV e XV. Vários fatores contribuíram para esta transformação. A crise da peste negra que devastou a Europa em meados do século XIV, as tensões sociais resultantes de guerras prolongadas como a Guerra dos 100 Anos, o grande cisma que dividiu a Igreja Católica, e as crescentes preocupações com heresia, particularmente após as cruzadas contra os cátaros e valdenses. Durante esse período, teólogos e inquisidores começaram a desenvolver uma nova teoria da bruxaria que ia muito além da magia maléfica local. Esta teoria concebia as bruxas como membros de uma seita herética organizada, dedicada ao culto ao diabo, reunindo-se em assembleias noturnas chamadas sabibats ou conventículos, onde realizavam rituais blasfemos, infanticídio, canibalismo e orgias sexuais. Central para esta nova concepção era a ideia do pacto demoníaco, um contrato formal entre a bruxa e o diabo, pelo qual ela renunciava ao cristianismo em troca de poderes mágicos. Esta transformação da bruxaria de mera superstição para heresia diabólica culminou na publicação de um dos textos mais influentes e infames da história ocidental, o Malleus Maleficarum, Martelo das Bruxas. Escrito em 1486 pelos inquisidores dominicanos Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, e publicado pela primeira vez em 1487, o livro elaborava extensivamente sobre a natureza da bruxaria, métodos para identificar bruxas e procedimentos para julgá-las e condená-las. O Malleus é notável não apenas por sua sistematização da demonologia, mas também por sua misoginia explícita. O texto afirmava que as mulheres eram mais suscetíveis à bruxaria devido à sua suposta natureza fraca, credulidade, paixões descontroladas e insaciável luxúria carnal. Uma famosa passagem do livro deriva a palavra latina para mulher, femina, como fe, fé, e minus, menos, sugerindo que as mulheres têm menos fé e são mais propensas a renunciar a ela. Esta associação entre bruxaria e feminilidade ajuda a explicar por que aproximadamente 75 a 85% das pessoas executadas por bruxaria na Europa eram mulheres. Embora inicialmente rejeitado por algumas autoridades religiosas, o Malleus Maleficarum eventualmente ganhou ampla circulação, passando por 29 edições entre 1487 e 1669. A invenção da imprensa por Gutenberg algumas décadas antes facilitou sua disseminação generalizada, assim como a disseminação de outros tratados sobre bruxaria e demonologia que se seguiram. A Reforma Protestante e a subsequente Contra-Reforma Católica intensificaram a caça às bruxas. Enquanto protestantes e católicos discordavam em muitas questões teológicas, eles compartilhavam a crença na realidade da bruxaria e na necessidade de erradicá-la. De fato, algumas das perseguições mais intensas ocorreram em regiões divididas religiosamente, como a Alemanha, onde comunidades protestantes e católicas competiam para demonstrar seu zelo religioso. Martinho Lutero e João Calvino, líderes da Reforma, expressaram fortes crenças na realidade da ação demoníaca e apoiaram a perseguição de bruxas. Lutero declarou que não terei compaixão de bruxas, eu as queimarei, enquanto Gênova de Calvino era conhecida por sua rigorosa perseguição tanto de hereges quanto de bruxas. As perseguições às bruxas variavam em intensidade e escala em diferentes regiões e períodos. Algumas das primeiras caças organizadas ocorreram na Suíça, sul da França e norte da Itália nos séculos XIV e XV. No início do século XVI, regiões como Labor na França e o País Basco espanhol testemunharam grandes pânicos.
A Alemanha foi particularmente afetada durante a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, quando cidades como Bamberg e Würzburg realizaram queimas em massa de bruxas, com algumas comunidades perdendo significativos percentuais de sua população. Outras regiões fortemente afetadas incluíam a Escócia sob o governo do rei James VI, mais tarde James I da Inglaterra, autor de Daemonologie, 1597, um tratado sobre bruxaria, partes da França, especialmente durante as guerras religiosas, e os cantões suíços. Algumas áreas, como a Espanha, Itália e Europa Oriental, experimentaram perseguições comparativamente mais brandas, embora nenhuma região europeia tenha sido completamente imune. As perseguições também se estenderam ao Novo Mundo, com o mais famoso episódio ocorrendo em Salem, Massachusetts, em de 1692 a 1693, quando 19 pessoas foram enforcadas e uma prensada até a morte após uma série de acusações que começaram entre meninas adolescentes e logo engolfaram a comunidade. Os procedimentos legais contra bruxas variavam, mas geralmente continham elementos que tornariam os sistemas de justiça modernos horrorizados. Os acusados frequentemente enfrentavam o que hoje chamaríamos de situações sem saída. Por exemplo, no teste da água, ordalho pela água fria, se o suspeito flutuasse, seria considerado culpado e executado. Se afundasse e se afogasse, seria considerado inocente, mas estaria morto. Se afundasse e fosse resgatado a tempo, seria considerado inocente, mas poderia enfrentar humilhação, trauma e possíveis acusações futuras. A tortura era amplamente utilizada para extrair confissões, especialmente em jurisdições que seguiam o direito romano, que requeria confissão ou testemunho de 2 observadores oculares para crimes capitais. Os métodos incluíam estrapado, suspensão com pesos atados aos pés, pinças ou ferros quentes, botas espanholas que esmagavam pernas, privação de sono, e vários outros dispositivos desenhados para infligir extrema dor sem necessariamente causar morte imediata. Quando sob tal tortura, acusados frequentemente confessavam qualquer coisa sugerida pelos interrogadores e, crucialmente, eram pressionados a nomear cúmplices, desencadeando acusações em cascata que podiam consumir comunidades inteiras. Em algumas jurisdições, os bens dos condenados eram confiscados, com porções indo para juízes, acusadores e testemunhas, criando incentivos financeiros perversos para acusações. Evidências admitidas em julgamentos de bruxaria incluíam testemunhos sobre supostos malefícios, causados pela bruxa, confissões, frequentemente obtidas sob tortura, testemunho de crianças, normalmente inadmissível em outros casos, fofocas e relatos de segunda mão, e várias formas de evidência espectral, afirmações de que o espectro ou espírito da bruxa havia afligido a vítima. Uma característica particularmente perturbadora era a busca por marcas da bruxa ou marcas do diabo, anormalidades na pele como sinais de nascença, cicatrizes ou mamilos supranumerários que supostamente marcavam onde o familiar demoníaco da bruxa se alimentava. Examinadores designados pelo tribunal, frequentemente com pouco ou nenhum treinamento médico, despiram e rasparam os acusados, procurando por tais marcas. Em alguns casos, usavam agulhas para testar se as marcas eram insensíveis à dor, outro suposto sinal de pacto demoníaco. O auge das execuções de bruxas ocorreu aproximadamente entre 1580 e 1650, embora variasse por região. Estima-se que entre 40.000 e 60.000 pessoas foram executadas por bruxaria na Europa e nas colônias americanas durante todo o período de caça às bruxas, com talvez 3 a 4 vezes esse número sendo acusadas e processadas. Embora estes números sejam horríveis, representam uma pequena fração da população europeia, e estimativas mais antigas frequentemente exageradas, falando em milhões, têm sido corrigidas pela pesquisa histórica moderna. Os métodos de execução variavam por região. Em grande parte da Europa continental, bruxas condenadas eram tipicamente queimadas na estaca, frequentemente após serem estranguladas para mostrar misericórdia. Na Inglaterra, Escócia e nas colônias americanas, o enforcamento era o método padrão. Em alguns lugares, como partes da Alemanha, decapitação era prática comum. A crença generalizada era que bruxas deveriam ser completamente destruídas para evitar que seus espíritos retornassem para atormentar os vivos, e queimar os corpos era visto como a forma mais segura de assegurar isto. Em alguns casos, até mesmo os restos mortais de pessoas acusadas após sua morte natural eram exumados e queimados como precaução. O declínio gradual da caça às bruxas começou em meados do século XVII e continuou até o século XVIII. Vários fatores contribuíram para esta mudança. Primeiro, os horrores dos excessos de casos como os julgamentos de Würzburg, onde crianças pequenas e até mesmo membros da elite foram executados, causaram crescente desconforto entre educadores e autoridades.
O sofrimento generalizado da Guerra dos 30 Anos talvez tenha tornado os europeus menos dispostos a infligir ainda mais miséria uns aos outros. Intelectualmente, céticos como Johann Weyer, Reginald Soth e Friedrich Spey começaram a questionar os fundamentos da demonologia e os métodos dos julgamentos de bruxas. Em seu Cautio Criminalis, 1631, Spey, um padre jesuíta que havia testemunhado numerosos julgamentos de bruxas, argumentou que os procedimentos judiciais eram tão falhos que nenhum acusado, culpado ou inocente, poderia escapar. Ele observou que a tortura inevitavelmente levava a falsas confissões e que, uma vez iniciado o processo, comunidades inteiras poderiam ser destruídas. À medida que as ideias iluministas ganhavam força, racionalistas como Balthasar Becker na Holanda e Christian Thomasius na Alemanha argumentavam que não havia base empírica para a crença no poder diabólico de bruxas, e que muitos dos fenômenos atribuídos à bruxaria tinham explicações naturais. Tribunais superiores começaram a impor padrões probatórios mais rigorosos, recusando condenações baseadas apenas em confissões obtidas sob tortura ou em evidência espectral. Por volta do final do século XVIII, a maioria dos países europeus havia abolido leis contra a bruxaria. A Inglaterra revogou suas leis de bruxaria em 1736, a França em 1682 e a Prússia em 1740 sob Frederico, o Grande. No entanto, a crença popular na bruxaria persistiu muito tempo depois das perseguições oficiais terem cessado, e linchamentos não oficiais de suspeitos de bruxaria continuaram a ocorrer bem no século XIX em algumas regiões. O legado da caça às bruxas europeia permanece poderoso no imaginário cultural ocidental. O termo caça às bruxas tornou-se uma metáfora para perseguições injustas baseadas em histeria e pouca evidência, como nos Red Scars americanos do século XX. Estudiosas feministas têm interpretado a caça às bruxas como uma tentativa de controlar mulheres, particularmente aquelas que desafiavam papéis de gênero dominantes, enquanto historiadores marxistas a viram como uma ferramenta para subjugar as classes mais baixas durante a transição para o capitalismo. Mais recentemente, alguns estudiosos sugeriram que a caça às bruxas foi parte de um esforço maior para impor controle social e religioso durante um período de profunda transformação. Ao criar um inimigo interno demonizado, tanto elites seculares quanto religiosas poderiam reforçar sua autoridade e desviar tensões internas. Embora a caça às bruxas europeia e norte-americana eventualmente tenha terminado, é importante reconhecer que acusações de bruxaria e violência resultante continuam em várias partes do mundo hoje, incluindo partes da África, Papua Nova Guiné e Índia. Estima-se que dezenas de milhares de suspeitos de bruxaria foram mortos mundialmente desde o ano 2000. Os julgamentos de bruxas talvez representem uma das mais perturbadoras falhas dos sistemas legais na história ocidental, onde os próprios mecanismos destinados a proteger sociedades se tornaram ferramentas de opressão e terror. Seu estudo nos lembra dos perigos do pensamento rígido, pânico moral, e da suspensão do ceticismo racional em face do medo. Para entender melhor a realidade da caça às bruxas, vamos examinar alguns casos específicos que ilustram o terror daqueles tempos. O caso de Anna Gold da Suíça é notável por ser frequentemente descrito como o último julgamento de bruxa na Europa. Em 1782, quando o iluminismo já estava bem estabelecido e as leis de bruxaria haviam sido revogadas em muitos países, Gold foi acusada de envenenar a filha de seu empregador, um magistrado influente. Embora os oficiais, cientes da modernidade de sua era, tenham evitado usar o termo bruxaria, as acusações contra ela incluíam ter enfeitiçado a criança para cuspir alfinetes e ter feito um pacto com o diabo. Após tortura envolvendo um garrote apertado ao redor de sua cabeça, Gold confessou e foi executada por decapitação. Seu caso ilustra como, mesmo quando a crença oficial em bruxaria estava desaparecendo, seus mecanismos ainda podiam ser usados contra indivíduos vulneráveis. O governo suíço finalmente exonerou Gold em 2008, chamando sua execução de assassinato judicial. O Pânico de Trier na Alemanha, de 1581 a 1593, representa um dos mais intensos episódios de caça às bruxas. Nesta cidade-estado eclesiástica, governada por um príncipe-bispo, começou uma perseguição que resultou em aproximadamente 368 execuções. O que torna Trier notável foi o alcance social das acusações. Enquanto a maioria das caças às bruxas visava principalmente os pobres e marginalizados, em Trier, vários oficiais da cidade, conegos, antigos prefeitos e até mesmo o reitor da universidade foram acusados e executados. Isso ilustra como, uma vez iniciado, o pânico da bruxaria podia fugir ao controle e ameaçar até mesmo os pilares da sociedade. Outro caso notório foi o de médico e burgomestre Johannes Junius em Bamberg, Alemanha. Em 1628, foi preso, torturado repetidamente e finalmente executado por bruxaria.
O que torna seu caso extraordinário é que ele conseguiu contrabandear uma carta de sua cela para sua filha, descrevendo sua tortura em detalhes angustiantes. Quando o carrasco me tirou do lugar, eu disse a ele que era inocente e nunca havia renunciado a Deus. Então vieram os tormentos, pela primeira vez, segundo, terceiro e quarto. O carrasco me despiu, amarrou minhas mãos atrás das costas e me ergueu no instrumento de tortura. Pensei que o céu e a terra tivessem desaparecido. Junius descreveu como, após tortura insuportável, ele finalmente confessou o que seus interrogadores queriam ouvir, mesmo sabendo que seria executado independentemente. Agora, querida filha, você tem aqui todos os meus atos e confissões, pelos quais devo morrer. E são puras mentiras e invenções, então ajude-me Deus. Os julgamentos de North Berwick na Escócia, de 1590 a 1592, mostram como a caça às bruxas podia se tornar entrelaçada com políticas de alto nível. Tudo começou quando o navio que trazia o rei James VI da Escócia e sua noiva dinamarquesa enfrentou tempestades severas. Uma conspiração de bruxaria foi suspeitada, e uma criada chamada Geilis Duncan foi torturada até que confessou e implicou outros. Eventualmente, mais de 70 pessoas foram presas. O próprio rei James participou das interrogações e mais tarde escreveu seu tratado Daemonologie baseado parcialmente nesta experiência. Entre os acusados estava Agnes Sampson, uma respeitada parteira e curandeira, cujo julgamento exemplifica a natureza espetacular dos processos. Ela foi examinada por um grupo de mulheres procurando pela marca do diabo, despida, raspada por todo o corpo, e torturada com garrote e privação de sono por vários dias antes de finalmente confessar que havia participado de reuniões com o diabo para causar tempestades contra o rei. O caso de Anne Boleyn, segunda esposa do rei Henrique VIII da Inglaterra, mostra como acusações de bruxaria podiam ser usadas como ferramenta política mesmo quando não levavam a julgamentos formais de bruxaria. Em 1536, quando Henrique estava determinado a se livrar de Anne, entre as acusações que circulavam estava a de que ela tinha um sexto dedo, uma deformidade frequentemente associada a bruxas, e que havia enfeitiçado o rei usando magia. Embora ela tenha sido formalmente julgada por adultério e traição, e não por bruxaria, as insinuações de práticas demoníacas ajudaram a prejudicar sua reputação e facilitar sua queda. O caso de Catherine Naguib no Cairo, Egito, 1922, lembra-nos que a caça às bruxas não se limitava à Europa ou aos períodos anteriores. Uma criada copta em um lar britânico, Catherine foi acusada por seus empregadores de ferir seu filho usando poderes mágicos. Apesar de ser o século XX, ela foi trancada em um quarto, espancada, e teve alfinetes enfiados em seu corpo. Os perpetradores, considerando-se racionais e modernos, continuavam a acreditar que ela tinha poderes sobrenaturais e estava amaldiçoando seu filho. Este caso ilustra a persistência de crenças em bruxaria bem na era moderna, mesmo entre pessoas que se consideravam iluminadas. Os julgamentos de Salem, Massachusetts, de 1692 a 1693, permanecem o caso mais famoso de caça às bruxas nas colônias americanas. Tudo começou quando várias meninas adolescentes começaram a exibir comportamento estranho e físico, convulsões, gritos, posições corporais bizarras. Quando pressionadas, acusaram várias mulheres marginalizadas na comunidade de enfeitiçá-las, começando com Tituba, uma escrava caribenha, Sarah Godey, uma mendiga, e Sarah Osborne, que havia se envolvido em disputas de propriedade. As acusações rapidamente se espalharam, eventualmente envolvendo pessoas respeitáveis como Martha Corey e Rebecca Narcy. No total, mais de 200 pessoas foram acusadas, 19 enforcadas, uma prensada até a morte, Giles Corey, que se recusou a declarar-se inocente ou culpado, e pelo menos 5 morreram na prisão. O que torna Salem notável é que o pânico terminou relativamente rápido quando as acusações começaram a atingir figuras proeminentes, e finalmente o governador Phipps da colônia da Baía de Massachusetts interveio para proibir mais prisões e dissolver o Tribunal Especial. A aceitação de evidência espectral, afirmações de que os espíritos das bruxas atormentavam as vítimas, anteriormente aceitável, foi descartada, levando à libertação de todos os acusados restantes. Salem frequentemente é visto como um ponto de inflexão no pensamento legal americano sobre evidência e devido processo. Um dos casos mais peculiares, ilustrando como as caças às bruxas frequentemente refletiam tensões sociais mais amplas, foi o pânico da genitalização na Itália renascentista. Em Veneza, Milão e outras cidades, um medo específico surgiu de que bruxas estavam fazendo os genitais masculinos desaparecerem. Os homens afligidos acreditavam que as bruxas haviam fisicamente removido seus órgãos ou feito com que parecessem ter desaparecido por meio de ilusão mágica. Estes medos provavelmente refletiam ansiedade sobre mudanças nos papéis de gênero e poder econômico durante o Renascimento,
quando algumas mulheres ganhavam independência financeira sem precedentes através dos sistemas de dote e guildas. Em Fulda, Alemanha, Baltazar nos serviu como executivo de bruxas entre 1613 e 1605, supervisionando a morte de aproximadamente 250 pessoas. O que torna seus casos particularmente significativos é que ele foi posteriormente preso, julgado e executado pelo príncipe Abade, não por matar inocentes, mas por suposto abuso de poder e por desviar bens de suas vítimas. Seu caso ilustra como, mesmo durante o auge da caça às bruxas, havia limites ao que as autoridades consideravam procedimentos aceitáveis, especialmente quando o ganho financeiro pessoal estava envolvido. Para as mulheres acusadas, a experiência era indescritível. Catharine Kepler, mãe do famoso astrônomo Johannes Kepler, foi acusada de bruxaria em 1615 na Alemanha. Por 6 anos, Johannes lutou pelo caso de sua mãe, coletando documentos legais, refutando a evidência e usando sua posição como matemático imperial para influenciar autoridades. Embora eventualmente tenha conseguido sua libertação, o estresse do julgamento e prisão deixou Catharine uma mulher quebrada que morreu poucos meses depois. Seu caso ilustra como mesmo aqueles com poderosos defensores poderiam ser destruídos pelo mero processo de acusação. As implicações psicológicas de confissões sob tortura são ilustradas pelo caso de Johannes Junius, mencionado anteriormente. Muitas vítimas, enfrentando dor intolerável, confessaram qualquer coisa exigida delas, frequentemente repetindo elementos do sábado das bruxas que seus interrogadores já conheciam da literatura demonológica. Algumas, após confissões iniciais, tentavam retratar quando a tortura cessava, apenas para enfrentar tortura renovada e mais severa. Este ciclo levou a uma situação em que a única libertação da dor vinha através de cooperação continuada com os acusadores, não importando quão absurdas as alegações. Os efeitos da caça às bruxas se estendiam bem além dos indivíduos diretamente acusados. Famílias inteiras frequentemente eram arruinadas. Quando uma pessoa era condenada por bruxaria, seus bens podiam ser confiscados, deixando cônjuges e filhos indigentes. As crianças dos condenados frequentemente carregavam o estigma, às vezes por gerações, e também eram vistas como suspeitas de propensões demoníacas. Em Würzburg, Alemanha, na década de 1620, até mesmo crianças pequenas foram executadas por bruxaria, algumas após supostamente terem sido corrompidas por pais acusados. Comunidades inteiras podiam ser traumatizadas. O clima de medo e suspeita resultante de caças às bruxas deixou cicatrizes sociais profundas, quebrando a confiança entre vizinhos e parentes. Em alguns casos, aldeias quase inteiras foram depopuladas, como em Altoberdor, Suíça, onde uma perseguição no século XVII deixou quase todas as casas vazias. Os aspectos econômicos da caça às bruxas merecem consideração especial. Em muitas jurisdições, os bens dos condenados por bruxaria eram confiscados, com porções distribuídas entre juízes, acusadores, testemunhas e autoridades locais. Este sistema criava incentivos perversos para acusações, particularmente contra indivíduos relativamente abastados. Em alguns lugares, caçadores de bruxas profissionais viajavam de comunidade em comunidade, oferecendo seus serviços na identificação e processamento de bruxas, recebendo pagamento por cada bruxa descoberta. O caso de Matthew Hopkins na Inglaterra ilustra este fenômeno. Auto-intitulado Caçador-Geral de Bruxas, Hopkins operou principalmente nos condados de Essex, Suffolk e Norfolk entre 1644 e 1646, durante o caos da Guerra Civil Inglesa. Ele e seu assistente John Stiarne foram responsáveis por mais de 100 execuções em apenas 14 meses, mais do que o total dos 100 anos anteriores nessas regiões. Hopkins cobrava das comunidades por seus serviços, geralmente exigindo 20 shillings por cidade, além de taxas adicionais para identificar e testar suspeitos. Seus métodos incluíam privação de sono, natação, o teste da água e a busca por marcas do diabo usando agulhas ou alfinetes. Ele também empregava observadores que vigiavam os suspeitos para ver se seus familiares, demônios em forma de animais, viriam para se alimentar deles. Hopkins tentou dar legitimidade científica às suas práticas, publicando The Discovery of Witches, 1647, onde detalhou seus métodos. Eventualmente, o público se cansou de suas táticas e dos custos associados, e ele se aposentou, ou, segundo algumas lendas posteriores não comprovadas, foi-lhe próprio submetido ao teste da água por cidadãos céticos. A perseguição às bruxas coincidiu com um período de significativas mudanças sociais e econômicas na Europa, a dissolução do feudalismo, o crescimento das cidades e as primeiras fases do capitalismo.
Historiadoras feministas como Silvia Federici argumentaram que a caça às bruxas foi parcialmente motivada por um desejo de controlar mulheres independentes e seu conhecimento em um momento em que sistemas econômicos tradicionais estavam sendo transformados. Em seu influente livro Caliban and the Witch, 1998, Federici sugere que a caça às bruxas ajudou a destruir um corpo de conhecimento e autonomia femininos, particularmente sobre reprodução e saúde, que poderia ter ameaçado o desenvolvimento do capitalismo. Ao criminalizar certas formas de poder feminino, como a parteira que conhecia contraceptivos, a caça às bruxas facilitou o controle sobre o corpo feminino como máquina reprodutiva necessária para produzir a próxima geração de trabalhadores. Embora nem todos os historiadores concordem com esta interpretação, é inegável que a caça às bruxas frequentemente visava mulheres que de alguma forma operavam fora dos limites de controle patriarcal, viúvas que administravam seus próprios negócios, curandeiras com conhecimento que rivalizava com médicos treinados, mulheres idosas que falavam francamente, ou jovens mulheres que rejeitavam normas sexuais. As diferenças regionais na intensidade da caça às bruxas são reveladoras. Algumas áreas, como a Espanha e a Itália, viram relativamente poucas execuções apesar de sua forte tradição católica e ativa Inquisição. Isso se deve parcialmente ao ceticismo da Inquisição espanhola sobre a realidade da bruxaria. Após investigar um surto de acusações de bruxaria no País Basco em 1610, o inquisidor Alonso de Salazar Frias conduziu centenas de entrevistas e concluiu que não havia evidência confiável de bruxaria. Ele defendeu rigorosos padrões de prova e restrições ao uso de tortura, estabelecendo precedentes que limitaram futuras perseguições. A Europa Central, particularmente as terras alemãs fragmentadas politicamente, experimentou as perseguições mais intensas. O Sacro Império Romano, composto por centenas de jurisdições semi-autônomas, criou condições ideais para caças às bruxas sem controle. Onde faltava uma forte autoridade central para regular procedimentos judiciais, príncipes locais, bispos e até mesmo vilas podiam conduzir julgamentos com poucos freios. Estima-se que metade de todas as execuções por bruxaria na Europa ocorreram em terras de língua alemã. A Suíça, igualmente fragmentada politicamente, também viu perseguições severas, especialmente nos cantões protestantes onde a ausência de autoridade central da Igreja permitia variações nos procedimentos judiciais. Os países escandinavos experimentaram caças às bruxas relativamente tardias, intensificando no final do século XVII quando estavam diminuindo em outros lugares. A natureza de gênero da caça às bruxas não pode ser exagerada. Embora homens também tenham sido acusados e executados, especialmente em regiões como a Islândia, Normandia e partes da Rússia, cerca de 75 a 85% das vítimas eram mulheres. Esta porcentagem aumenta quando consideramos acusações contra grupos específicos, curandeiras, parteiras e mulheres idosas. O caso de Jeanette Orne na Escócia, a última pessoa legalmente executada por bruxaria na Grã-Bretanha, 1727, ilustra a vulnerabilidade particular de mulheres idosas. Uma viúva idosa e possivelmente senil, Jeanette foi acusada junto com sua filha, que tinha uma deformidade nas mãos. Os acusadores alegaram que Jeanette havia transformado sua filha em um pônei e a feito ser ferrada pelo diabo, explicando assim a deformidade. Enquanto a filha escapou, Jeanette foi queimada em um barril de alcatrão em Dornoch, Scotland. O caso de Catharine Enot em Colônia, Alemanha, demonstra como até mesmo mulheres ricas e poderosas poderiam ser vulneráveis. Enot, chefe dos serviços postais da cidade e uma das mulheres mais ricas de Colônia, foi acusada de causar um surto de doenças estranhas em um convento. Apesar de sua posição, ela foi torturada, recusou-se a confessar, mas ainda assim foi executada em 1627. Historicamente, acredita-se que seu caso pode ter envolvido rivalidades de negócios e disputas políticas, com a acusação de bruxaria servindo como pretexto conveniente para eliminar uma mulher poderosa. Tituba, uma escrava caribenha ou sul-americana, frequentemente erroneamente descrita como africana, na casa do reverendo Samuel Parris, foi uma das primeiras acusadas nos julgamentos de Salem. Seu caso é significativo porque, ao contrário da maioria dos acusados, ela inicialmente confessou, descrevendo elaborados encontros com o homem negro e outras bruxas. Suas confissões alimentaram o pânico, levando a mais acusações. Alguns historiadores sugerem que ela pode ter incorporado elementos de religiões africanas e caribenhas às suas confissões, enquanto outros argumentam que ela inteligentemente contou aos interrogadores o que eles queriam ouvir, sabendo que aqueles que confessavam eram menos propensos a serem executados imediatamente. Enquanto outros acusados em Salem foram executados, Tituba permaneceu na prisão e eventualmente foi vendida para pagar suas taxas de prisão.
Ocasionalmente, comunidades inteiras resistiam a acusações de bruxaria. Na vila de Uley, Inglaterra, quando uma bruxa local foi submetida ao teste da água em 1660 e afundou, indicando inocência, os aldeões ignoraram o protocolo e a resgataram antes que ela se afogasse. Depois, eles insistiram que ela continuasse vivendo entre eles. Similarmente, em algumas comunidades, curandeiras locais continuaram praticando abertamente com o apoio silencioso de seus vizinhos, apesar de editos oficiais contra tais práticas. Alguns indivíduos notáveis também resistiram à histeria da caça às bruxas. Friedrich Spey, um jesuíta alemão que serviu como confessor para condenados por bruxaria no início do século XVII, ficou tão horrorizado pelo que testemunhou que anonimamente publicou Cautil Criminalis, 1631, um poderoso tratado contra os julgamentos de bruxas. Embora não questionasse a possibilidade teórica da bruxaria, ele argumentava que os métodos jurídicos usados eram tão fundamentalmente falhos que tornavam impossível distinguir os culpados dos inocentes. O médico Johann Weyer, às vezes considerado o primeiro psiquiatra, argumentou em seu De Praestigis Daemonum, 1563, que muitas supostas bruxas eram na verdade mulheres melancólicas e mentalmente perturbadas que precisavam de tratamento médico, não punição. Buscando uma explicação natural para comportamentos aparentemente demoníacos, ele foi pioneiro em uma abordagem mais científica para fenômenos anteriormente atribuídos à bruxaria. O juiz escocês Sir George Mackenzie, embora acreditasse na existência teórica de bruxas, ficou profundamente perturbado pelos padrões de evidência usados em julgamentos, especialmente o uso de tortura. Escrevendo na década de 1670, ele observou que seria melhor deixar 100 bruxas culpadas viverem do que punir uma inocente. Para um homem de seu tempo, esta abordagem à justiça era notavelmente moderna. Alguns soberanos também tentaram conter excessos. A rainha Cristina da Suécia, reinado de 1632 a 1654, tornou-se cética sobre alegações de bruxaria e ordenou maior escrutínio das acusações, efetivamente reduzindo execuções durante seu reinado. Da mesma forma, o Duque de Württemberg interviu em 1630 quando caças às bruxas em seu território pareciam estar fora de controle, ordenando uma revisão de todos os casos e eventualmente parando os julgamentos. A crescente influência do racionalismo científico eventualmente contribuiu para o fim da caça às bruxas. O trabalho de pioneiros como Francis Bacon, Galileu e mais tarde Isaac Newton estabeleceu métodos para investigar fenômenos naturais sem recorrer a explicações sobrenaturais. Enquanto estes primeiros cientistas não necessariamente negavam a possibilidade de bruxaria, Newton, de fato, mantinha um interesse em alquimia e estudos esotéricos. Sua abordagem da natureza como governada por leis compreensíveis gradualmente enfraqueceu o poder explicativo de causas demoníacas para infortúnios. Da mesma forma, avanços médicos começaram a fornecer explicações alternativas para muitas aflições anteriormente atribuídas à bruxaria. O reconhecimento de condições como epilepsia, histeria, agora entendida de maneira diferente, e várias doenças mentais como fenômenos naturais em vez de possessão demoníaca reduziu a aparente necessidade de explicações sobrenaturais. No domínio legal, advogados e juízes cada vez mais educados começaram a questionar a validade de confissões obtidas sob tortura e a confiabilidade de espectral e outras formas de evidência circunstancial. O jurista Christian Thomasius, na Alemanha, foi particularmente influente com seus tratados argumentando que não apenas os métodos de julgamentos de bruxas eram juridicamente falhos, mas que a própria bruxaria era uma impossibilidade que não deveria estar sujeita à lei criminal. A história da caça às bruxas na Europa e nas colônias americanas oferece lições inquietantes sobre como sociedades podem sucumbir ao pânico moral e sacrificar justiça básica em nome do medo. Os mecanismos de caça às bruxas, suspeita generalizada, uso de bodes expiatórios, confissões forçadas e a exigência de que os acusados nomeiem cúmplices têm paralelismos perturbadores em perseguições políticas modernas. O senador Joseph McCarthy frequentemente é citado como um exemplo moderno deste fenômeno, com suas acusações amplamente infundadas de comunismo no governo e indústria dos Estados Unidos nos anos 1950, dando origem ao termo MC-cartismo como sinônimo para perseguição por acusação. O termo caça às bruxas ainda é usado atualmente para descrever campanhas de acusação que sacrificam justiça processual adequada em nome de combater alguma ameaça percebida. O legado cultural da caça às bruxas permanece poderoso. A imagem da bruxa, tipicamente uma mulher idosa com nariz adunco, vestida de preto, montando uma vassoura, com gato preto ou outro familiar, deriva diretamente de estereótipos que se cristalizaram durante este período. Ironicamente, muitos elementos agora associados ao Halloween e a representações lúdicas de bruxas têm suas origens nas acusações mortalmente sérias feitas durante os julgamentos de bruxas históricos.
Obras literárias e artísticas continuam a explorar este capítulo sombrio da história ocidental. De Crucible, de Arthur Miller, 1953, embora escrito como uma alegoria do McCarthyismo, proporciona uma poderosa representação dos julgamentos de Salem. O romance I, Tituba, Black Witch of Salem de Marise Condé reexamina os eventos de Salem através dos olhos de uma de suas primeiras vítimas. Filmes como Ashan, 1922, The Witch, 2015, e inúmeros outros exploram a psicologia e o contexto social da caça às bruxas. Recentes reavaliações acadêmicas trouxeram novas perspectivas para nossa compreensão da caça às bruxas. Alguns estudiosos destacaram a coincidência da caça às bruxas com a Pequena Era do Gelo, aproximadamente de 1300 a 1850, um período de clima excepcionalmente frio na Europa que causou falhas de colheitas, fome e crises econômicas. Em tempos de estresse ambiental agudo, comunidades frequentemente buscavam bodes expiatórios para explicar seu sofrimento. Wolfgang Behringer, em seu influente estudo Witches and Witch Hunts, A Global History, 2004, correlacionou alguns dos maiores surtos de perseguição a bruxas com períodos de clima particularmente extremo. De acordo com esta perspectiva, a caça às bruxas não era simplesmente uma expressão de misoginia ou controle religioso, mas também uma resposta a condições materiais extremamente desafiadoras numa era pré-científica. Outras pesquisas destacaram como as divisões sociais e econômicas dentro das comunidades podiam alimentar acusações de bruxaria. Estudos de casos específicos revelaram que acusações frequentemente seguiam padrões previsíveis, surgindo após disputas pessoais, controvérsias sobre caridade negada ou tensões entre famílias estabelecidas e recém-chegados. Longe de serem eventos aleatórios, as acusações de bruxaria frequentemente seguiam fissuras pré-existentes nas relações comunitárias. O fim da caça às bruxas não significou o fim da crença na bruxaria. Enquanto elites educadas gradualmente abandonavam tais crenças, muitas comunidades rurais mantiveram fortes tradições de bruxaria e magia. Na Inglaterra do século XIX, casos ocasionais de violência contra suspeitos de bruxaria ainda ocorriam nas áreas rurais. Em 1863, em Edingham, Essex, uma mulher idosa chamada Emma Smith foi quase afogada por vizinhos que a suspeitavam de enfeitiçar um fazendeiro local. E enquanto a bruxa maligna foi demonizada e perseguida, práticas de magia branca frequentemente continuavam quase que abertamente. Curandeiros populares, pessoas espertas, e aqueles conhecidos como tendo conhecimento mantinham papéis respeitados em muitas comunidades rurais através dos séculos XIX e início do XX, oferecendo remédios, localizando itens perdidos, e até mesmo contra a bruxaria para proteger contra malefícios percebidos. O ressurgimento moderno da bruxaria como uma religião, começando com o movimento Wicca fundado por Gerald Gardner nos anos 1950, representa uma intrigante inversão histórica. Ao reclamar o termo bruxa e reimaginar práticas de bruxaria como uma tradição espiritual positiva baseada na natureza, praticantes modernos têm tentado transformar um rótulo de perseguição em um símbolo de empoderamento e conexão espiritual. Ironicamente, enquanto milhares foram executados por praticar uma bruxaria que provavelmente não existia na forma alegada por seus acusadores, milhões agora praticam abertamente tradições espirituais neopagãs sem medo de perseguição legal, embora preconceito social ainda ocorra. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que a perseguição baseada em acusações de bruxaria não é simplesmente história. Em partes da África, Índia, Papua Nova Guiné e outros lugares, acusações de bruxaria ainda levam à violência e morte. A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas tem documentado casos perturbadores de caça às bruxas moderna, frequentemente visando mulheres, crianças e pessoas com deficiências. Em algumas regiões, estas perseguições aumentaram nas décadas recentes, frequentemente correlacionadas com crises sociais, econômicas ou ambientais. A história da caça às bruxas europeia nos deixa com perguntas inquietantes que permanecem relevantes. Como sociedades distinguem entre medos racionais e irracionais? Quais salvaguardas são necessárias para prevenir que pânicos coletivos substituam processos judiciais justos? Como podemos reconhecer e proteger indivíduos vulneráveis de serem transformados em bodes expiatórios? Estas questões continuam a ressoar, tornando o estudo deste período sombrio não meramente um exercício acadêmico, mas uma reflexão vital sobre fraquezas persistentes na natureza humana e nas instituições sociais. Vamos agora examinar mais alguns casos ilustrativos e aspectos do fenômeno da caça às bruxas, para aprofundar nosso entendimento de seu impacto humano e significado histórico. Um dos casos mais estranhos foi o dos meninos enfeitiçados de Warbois, Inglaterra, de 1589 a 1593. Jane Throckmorton, de 10 anos,
filha de uma família de classe alta, começou a exibir convulsões e comportamentos bizarros. Suas 4 irmãs logo desenvolveram sintomas semelhantes. As meninas acusaram uma vizinha idosa, Alice Samuel, de enfeitiçá-las. Após 3 anos de acusações, durante os quais Alice inicialmente negou veementemente qualquer bruxaria, ela eventualmente confessou sob pressão extrema. Significativamente, ela, seu marido John e sua filha Agnes foram todos executados. Este caso inspirou um influente panfleto, The Most Strange and Admirable Discovery of the Trivets of Warboys, amplamente lido e citado em processos posteriores, mostrando como literatura sobre bruxaria moldava expectativas e fornecia scripts para acusações futuras. Um aspecto frequentemente negligenciado da caça às bruxas é o papel das crianças. Em muitos casos, crianças acusadoras eram figuras centrais na identificação de supostas bruxas. No notório caso de Würzburg, na Alemanha, de 1626 a 1631, ao menos 900 pessoas foram executadas, incluindo 300 crianças. Algumas dessas crianças começaram como acusadoras antes de se tornarem acusadas elas mesmas, enredadas em uma espiral mortífera de acusações. Os interrogadores acreditavam que crianças eram particularmente vulneráveis ao recrutamento demoníaco, e muitas foram torturadas para nomear adultos que as haviam seduzido para o serviço do diabo. Em Mora, Suécia, o infame Pânico de Aldalen de 1668 a 1676 começou quando uma menina de 15 anos afirmou que podia magicamente transportar aldeões para um local chamado Blocula, onde bruxas se encontravam com o diabo. Mais de 100 pessoas foram executadas após confissões arrancadas principalmente de crianças entre 9 e 15 anos. O caso tornou-se tão notório que a monarquia sueca estabeleceu uma comissão real para investigar, eventualmente encerrando os julgamentos. Estes casos levantam questões complicadas sobre o papel e a confiabilidade de testemunhos infantis. Em alguns casos, crianças podem ter sido incentivadas ou mesmo coagidas por adultos a fazer acusações. Em outros, podem ter buscado atenção ou um senso de poder em sociedades onde normalmente tinham pouca influência. O fenômeno da confabulação, onde repetidos e sugestivos questionamentos podem criar falsas memórias, também pode ter desempenhado um papel, como psicólogos modernos têm observado em casos contemporâneos de pânico sobre abuso ritual. Um fenômeno relacionado era a possessão demoníaca, frequentemente indistinguível das acusações de bruxaria. O caso das freiras ursulinas de Loudun, França, 1634, é particularmente notável. A Madre Superiora Jane des Anges e várias outras freiras começaram a exibir comportamentos bizarros, contorções, blasfêmias, comportamento sexualmente sugestivo, que foram interpretados como sinais de possessão demoníaca. Elas acusaram um padre local, Urbain Grandier, de enfeitiçá-las através de um pacto demoníaco. O caso tinha claros fundamentos políticos, já que Grandier tinha feito poderosos inimigos, incluindo o cardeal Richelieu. Após um julgamento questionável, Grandier foi torturado e queimado vivo em 1634. O caso foi posteriormente imortalizado no livro The Devils of Loudun de Aldous Huxley e no controverso filme de Ken Russell The Devils. O teste das lágrimas era um método menos conhecido para identificar bruxas. Baseado na crença de que bruxas não podiam chorar, acusadas eram forçadas a escutar passagens emocionantes das escrituras ou descrições de seu destino iminente. Aquelas incapazes de produzir lágrimas, possivelmente devido à desidratação por condições de prisão ou simplesmente por terror, eram consideradas culpadas. Este método foi usado extensivamente por Matthew Hopkins em sua campanha de caça às bruxas na Inglaterra. Os gatos, particularmente os pretos, se tornaram fortemente associados à bruxaria durante este período. Familiares demoníacos frequentemente tomavam a forma de gatos nas confissões, embora outros animais como sapos, ratos, cães e pássaros também aparecessem. Isso levou a massacres periódicos de gatos, que ironicamente podem ter contribuído para o aumento de populações de ratos e a propagação da peste. O medo de gatos era tão forte que em Ypres, Bélgica, um festival anual do século XIII que incluía o arremesso de gatos de uma torre persistiu até 1817. A bruxaria masculina, embora menos comum, tinha suas características distintas. Homens acusados frequentemente enfrentavam acusações de maleficia, danos mágicos, diferentes daqueles tipicamente atribuídos a mulheres. Enquanto mulheres eram frequentemente acusadas de prejudicar crianças, causar doenças em vizinhos ou estragar leite e manteiga, homens eram mais tipicamente acusados de usar magia para danificar gado, destruir colheitas ou causar tempestades.
Em Normandia, França e Islândia, onde homens constituíam uma porcentagem mais alta de acusados, muitos foram especificamente acusados de possuir livros de magia e fazer pactos escritos com o demônio, refletindo taxas mais altas de alfabetização masculina. Em algumas regiões, a caça às bruxas tornou-se profundamente entrelaçada com o antissemitismo. Na Alemanha, estereótipos sobre bruxas e judeus frequentemente se sobrepunham, com ambos acusados de infanticídio ritual, profanação de hóstias e conspirações para minar a cristandade. Vários panfletos antissemitas do período usavam linguagem e imagens notavelmente similares àquelas encontradas em literatura antibruxas, sugerindo uma psicologia relacionada de inimigo interno demonizado. A terminologia usada para bruxas variava significativamente por região, frequentemente com nuances específicas. Na Inglaterra, distinguia-se entre a bruxa, witch, que causava dano através de magia, e a pessoa esperta, cunning folk, que usava magia para ajudar, embora esta distinção frequentemente se tornasse obscurecida durante perseguições. Na Islândia, o termo Galdramaur, homem mágico, era frequentemente aplicado a praticantes masculinos, enquanto Norna ou Volva descrevia mulheres com poderes divinatórios percebidos. Na Alemanha, Hexe se tornou o termo dominante, derivado de palavras mais antigas para fazedor de malefícios. O martelo das bruxas, Maleus Maleficarum, não foi o único tratado influente sobre bruxaria. Outros textos significativos incluíam Demonolatria, 1595, de Nicholas Hemme, baseada em sua experiência supervisionando 900 execuções de bruxas na Lorena, Compendium Maleficarum, 1608, de Francesco Maria Guazzo, que continha ilustrações detalhadas de rituais demoníacos, e Daemonologie, 1597. Do rei James I da Inglaterra, James VI da Escócia, que incorporava sua experiência pessoal investigando supostas conspirações de bruxaria contra sua pessoa. Estes textos circulavam amplamente entre juízes, inquisidores e magistrados, criando expectativas padronizadas sobre como a bruxaria deveria se manifestar. O papel dos médicos nos julgamentos de bruxaria era complexo. Por um lado, alguns médicos como Johann Wehr argumentavam que muitas bruxas eram na verdade pessoas sofrendo de condições naturais como melancolia ou histeria. Por outro lado, médicos frequentemente serviam como especialistas em julgamentos, procurando marcas do diabo e legitimando o processo com sua autoridade científica. Em Salem, por exemplo, vários médicos locais examinaram as meninas aflitas e concluíram que suas aflições tinham causas sobrenaturais, não naturais, dando assim credibilidade às acusações subsequentes. A economia da caça às bruxas envolvia mais que a confiscação de propriedade. Executores, guardas de prisão, escribas, e até mesmo os construtores de fogueiras e fornecedores de madeira, todos derivavam renda do processo. Em algumas regiões, os acusados tinham que pagar por sua própria comida, alojamento, e até pelos instrumentos usados para torturá-los durante seu encarceramento. Famílias poderiam ser cobradas pelo custo da execução de seus parentes. Em Bamberg, Alemanha, as autoridades acrescentaram uma taxa de bruxaria aos impostos para financiar os tribunais de bruxaria, efetivamente fazendo cidadãos pagarem antecipadamente pelas próprias perseguições que poderiam eventualmente visá-los. A caça às bruxas também estimulava o mercado editorial emergente. Panfletos sensacionalistas descrevendo julgamentos notórios, confissões e execuções vendiam muito bem. Estas publicações, com títulos como Uma Verdadeira e Justa Descrição de 4 Horríveis e Cruéis Bruxas ou Horríveis Notícias do País de Suffolk, serviam não apenas como entretenimento, mas ajudavam a espalhar e padronizar ideias sobre bruxaria. Elas frequentemente incluíam xilogravuras mostrando bruxas voando em vassouras, participando do Sabbat, ou sendo executadas, imagens que moldaram permanentemente a iconografia da bruxa. A bruxaria colonial tinha características distintas em diferentes regiões. Enquanto os julgamentos de Salem são os mais famosos nas colônias americanas, acusações de bruxaria ocorreram ao longo da Nova Inglaterra. Em Hartford, Connecticut, por exemplo, Alice Young foi executada por bruxaria em 1647, décadas antes de Salem. Na Virgínia, onde a cultura legal inglesa tradicional prevalecia, julgamentos de bruxaria eram comparativamente raros, e o último julgamento conhecido, de Grace Sherwood em 1706, resultou não em execução, mas no teste da água, que ela passou, flutuou, tecnicamente indicando culpa, mas ainda assim sobreviveu. Nas colônias espanholas, a Inquisição geralmente via a bruxaria indígena como superstição a ser corrigida através de educação, não morte. No entanto, isso não impediu a perseguição brutal de praticantes religiosos nativos, apenas significava que eles eram tipicamente acusados de idolatria ou heresia em vez de bruxaria explícita.
No Brasil colonial, as crenças africanas trazidas por escravos, que mais tarde evoluiriam para tradições como candomblé e umbanda, às vezes atraíam a atenção das autoridades. Contudo, a Inquisição portuguesa geralmente focava mais em judaizantes, cristãos novos secretamente praticando judaísmo, do que em praticantes de magia folclórica. A resistência à caça às bruxas tomou várias formas. Alguns juízes e magistrados desafiaram ativamente o consenso sobre bruxaria. Em Salem, o aumento de ceticismo sobre evidência espectral, afirmações de que o espectro ou forma espiritual de uma bruxa havia afligido a vítima, eventualmente levou à dissolução do tribunal e ao fim do pânico. O juiz Samuel Ceval, que havia presidido alguns dos julgamentos, mais tarde fez uma confissão pública de arrependimento em 1697, declarando um dia anual de penitência por seu papel nos eventos. Algumas comunidades resistiam coletivamente a acusações. Em partes da Inglaterra rural, aldeões ocasionalmente interviam para proteger vizinhos acusados de bruxaria, particularmente cunning folk locais cujas habilidades eram valorizadas. Em Franche-Comté, França, uma região devastada por caças às bruxas na década de 1620, comunidades eventualmente começaram a esconder suspeitos em vez de entregá-los às autoridades. O caso de Dietrich Flade, um juiz e vice-governador de Trier, Alemanha, ilustra os riscos de tentar moderar julgamentos de bruxas. Quando Flade começou a expressar dúvidas sobre a culpa de alguns acusados e tentou limitar o uso de tortura, ele próprio foi acusado de bruxaria em 1589. Sob tortura, ele confessou e foi executa. Sob tortura, ele confessou e foi executado, um terrível exemplo de como o sistema podia devorar até mesmo aqueles que tentavam reformá-lo. Algumas vítimas individuais também resistiram heroicamente às acusações. Em um notável caso inglês, Anne Boleyn foi acusada em 1533 não apenas de adultério e traição, mas também de ter usado meios mágicos para enfeitiçar o rei Henrique VIII. Durante seu julgamento, ela se defendeu com tal eloquência e lógica que mesmo testemunhas hostis ficaram impressionadas. Embora tenha sido executada independentemente, por decapitação, não por queima como seria típico para a bruxaria, ela conseguiu ao menos refutar publicamente as acusações de bruxaria. Gilles Corey, um fazendeiro de 81 anos acusado durante os julgamentos de Salem, fornece outro exemplo marcante de resistência. Quando se recusou a se declarar culpado ou inocente, sabendo que qualquer declaração levaria à sua condenação e ao confisco de sua propriedade, que ele queria deixar para seus herdeiros, ele foi submetido a pene forte e dure, ter pesos empilhados sobre seu corpo para forçá-lo a declarar-se. Suas supostas últimas palavras, mais peso, tornaram-se emblemáticas da resistência à injustiça. Ele foi esmagado até a morte sem nunca fazer uma declaração, permitindo assim que sua terra passasse para seus descendentes em vez de ser confiscada. Os métodos de julgamento e execução variavam consideravelmente. Na Escócia, bruxas normalmente eram estranguladas antes de seus corpos serem queimados, um ato de relativa misericórdia comparado à prática continental de queimá-las vivas. Na Inglaterra e nas colônias americanas, o enforcamento era o método padrão, refletindo diferentes tradições legais. Na Europa continental, especialmente em terras de língua alemã, a queima na estaca predominava. Em algumas regiões, como partes da Suíça, a decapitação era usada. O método de execução tinha significado espiritual e prático. A queima não apenas infligia sofrimento máximo, teoricamente dando ao condenado uma última chance de arrependimento, mas também destruía completamente o corpo, impedindo que a bruxa retornasse da morte. Isto também explica por que, em alguns casos, mesmo quando a pessoa acusada já havia morrido antes que pudesse ser julgada, seus restos mortais eram exumados e queimados. O tratamento dos bens confiscados de bruxas executadas variava por jurisdição. Em muitas regiões alemãs, a propriedade era confiscada pelo Estado, frequentemente empobrecendo famílias por gerações. Em outros lugares, como partes da França, os bens passavam para os herdeiros do acusado após a dedução de custos judiciais substanciais. Os casos mais severos de abuso ocorriam onde os envolvidos nos julgamentos, juízes, carrascos e testemunhas, recebiam uma parte dos bens confiscados, criando óbvios conflitos de interesse. A relação entre bruxaria e outras formas de crime apresentava intrincadas complexidades legais. Em muitas jurisdições, bruxaria era considerada um crime in exceptum, um crime tão hediondo que justificava procedimentos legais excepcionais. Isso permitia que acusados de bruxaria fossem tratados com menos salvaguardas do que aqueles acusados de crimes comuns como roubo ou mesmo homicídio. Por exemplo, a tortura podia ser aplicada mais livremente, regras de evidência eram relaxadas, e até mesmo crianças e cúmplices do acusado podiam testemunhar, práticas normalmente proibidas em outros procedimentos criminais.
O caso de Bridget Bishop, a primeira pessoa executada nos julgamentos de Salem, ilustra como acusações de bruxaria frequentemente se misturavam com ansiedade sobre comportamento feminino não convencional. Bishop havia sido casada 3 vezes, administrava uma taverna, vestia-se de maneira colorida considerada provocativa para a época, e era conhecida por discutir publicamente com seu marido, todos comportamentos que desafiavam expectativas puritanas de recato feminino. Estas transgressões sociais, não sobrenaturais, provavelmente contribuíram para sua vulnerabilidade às acusações. A característica mais notória dos julgamentos de bruxas, o uso de tortura para obter confissões, variava em legalidade e prática. A Inglaterra e suas colônias tinham restrições técnicas contra a tortura em casos de bruxaria, embora o teste da água e métodos como privação de sono ainda fossem usados. No continente europeu, particularmente em jurisdições seguindo o direito romano, a tortura era formalmente incorporada ao processo legal como meio de obter a rainha das provas, confissão. Os métodos eram grotescos em sua criatividade. Além dos mais familiares como o estrapado, suspensão pelos pulsos com pesos nos pés, pinças quentes e a cadeira de tortura coberta com espinhos, havia dispositivos como o spider, uma gaiola de ferro aquecida colocada sobre os seios da vítima, as botas espanholas, que esmagavam os ossos das pernas, e suassatiam, onde a vítima era repetidamente suspensa e então solta para cair abruptamente, deslocando ombros e causando lesões na coluna. Um aspecto particularmente cruel dos procedimentos era a busca por marcas da bruxa ou marcas do diabo. Acreditava-se que o diabo marcava seus seguidores com uma marca insensível à dor. Buscadores de bruxas profissionais como Matthew Hopkins especializavam-se em despir completamente os acusados, raspar todos os pelos corporais, e então examinar sistematicamente cada centímetro do corpo, enfiando agulhas em qualquer marca, cicatriz ou pinta para testar sensibilidade. Este procedimento humilhante e doloroso era realizado em público em alguns lugares, adicionando degradação à lesão física. A geografia da caça às bruxas apresentava padrões intrigantes. Regiões fronteiriças ou com jurisdições contestadas frequentemente viam números desproporcionalmente altos de acusações. Fronteiras religiosas entre áreas católicas e protestantes, como no leste da França, Suíça e Alemanha Ocidental, eram particularmente propensas a surtos de caça às bruxas. Uma teoria é que as autoridades dessas regiões estavam especialmente ansiosas para demonstrar seu zelo religioso e ortodoxia em áreas onde sua legitimidade podia ser questionada. O ritmo temporal da caça às bruxas também apresentava padrões. Em muitas regiões, julgamentos de bruxas aumentavam durante períodos de escassez de alimentos, condições climáticas extremas ou após desastres naturais. A década de 1590, que viu ondas intensas de caças bruxas em toda a Europa, foi também uma década de colheitas particularmente fracas e fome generalizada devido ao clima incomumente frio, parte da pequena era do gelo, sugerindo uma correlação entre estresse material e a busca por bodes expiatórios sobrenaturais. A demonização específica de práticas tradicionais de parteiras é um aspecto da caça às bruxas que merece atenção especial. O Malleus Maleficarum dedicava sessões inteiras a como as parteiras supostamente matavam recém-nascidos ou os consagravam a demônios. Em realidade, em uma era de alta mortalidade infantil, parteiras experientes representavam frequentemente a melhor chance de sobrevivência para mães e bebês. No entanto, quando partos davam errado, como frequentemente acontecia por razões médicas naturais, parteiras tornavam-se alvos fáceis para acusações. A historiadora Barbara Heinrich e Deirdre English, em seu influente trabalho Wits, Midwives, and Nurses, argumentaram que a perseguição de parteiras representava em parte uma tentativa deliberada de eliminar praticantes de saúde femininas e substituí-las por médicos homens treinados profissionalmente. Enquanto esta interpretação tem sido criticada por alguns historiadores como excessivamente simplista, é inegável que a caça às bruxas coincidiu com a crescente profissionalização da medicina e a exclusão de mulheres de papéis de cuidado de saúde formais. Os aspectos sexuais da demonologia da bruxaria merecem análise cuidadosa. Interrogadores eram obsessivamente focados na suposta atividade sexual das bruxas com demônios, frequentemente descrevendo estes encontros em detalhes explícitos em registros de julgamentos. O Malleus Maleficarum contém longas discussões sobre como demônios, como íncubos e súcubos, copulam com humanos. Alguns historiadores sugerem que estes elementos revelam mais sobre as repressões e obsessões dos perseguidores do que qualquer realidade de práticas mágicas. A questão de se as bruxas estavam praticando alguma forma real de religião pagã ou ritual mágico permanece controversa entre historiadores.
A teoria da religião do culto à bruxa, popularizada por Margaret Moore em The Witch Cult in Western Europe, 1921, sugeria que os perseguidos eram praticantes de uma antiga religião pré-cristã de fertilidade. Esta teoria foi amplamente desacreditada por pesquisas históricas modernas, que demonstram que as confissões de bruxas seguiam de perto o que seus interrogadores esperavam ouvir, em vez de revelar práticas religiosas consistentes e genuínas. No entanto, alguns acusados de bruxaria certamente praticavam várias formas de magia folclórica e cura tradicional. Estas práticas, incluindo encantamentos, adivinhação, uso de ervas e produção de amuletos protetores, eram elementos comuns da cultura rural em toda a Europa. Durante períodos de perseguição intensificada, estas práticas anteriormente toleradas poderiam de repente ser reinterpretadas como evidência de bruxaria diabólica. Enquanto a maioria das pessoas executadas por bruxaria era provavelmente inocente de qualquer crime real, alguns indivíduos deliberadamente cultivavam reputações de poder mágico. Em algumas comunidades, a habilidade percebida de amaldiçoar inimigos podia conferir um certo poder, particularmente para aqueles que de outra forma teriam pouca influência social. Há registros de pessoas que ameaçaram vizinhos com maldições ou venderam serviços mágicos. Quando infortúnios subsequentemente ocorriam, essas reputações autopromovidas podiam levar a acusações formais. Uma figura interessante neste contexto é Isobel Goldie da Escócia, cujas confissões de bruxaria em 1662 estão entre as mais detalhadas e bizarras já registradas. Ao longo de 4 confissões, aparentemente oferecidas sem tortura, embora possivelmente sob duração de privação de sono ou outra coerção, ela descreveu encontros com o diabo, transformação em animais, festas noturnas e magia maléfica. Suas confissões são notáveis por sua elaboração criativa e elementos folclóricos distintos que não aparecem nos manuais demonológicos padrão. Alguns historiadores sugerem que ela pode ter sido mentalmente perturbada, enquanto outros propõem que ela estava deliberadamente tecendo elementos de contos folclóricos locais em sua confissão, talvez para garantir sua condenação e escapar de uma existência miserável. Um aspecto menos conhecido da histeria da bruxaria eram os contratos com o diabo físicos que ocasionalmente surgiam como evidência em julgamentos. Estes documentos escritos ou impressos, supostamente assinados em sangue, detalhavam as obrigações da bruxa para com Satanás em troca de poderes mágicos. Em alguns casos, os acusados confessaram ter assinado tais contratos. Alguns destes documentos foram posteriormente descobertos serem falsificações criadas por acusadores, frequentemente contendo assinaturas forjadas ou marcas de acusados analfabetos. Em um caso notório na Suécia, um menino confessou ter sido forçado a assinar o livro do diabo e produziu um documento elaboradamente falsificado como prova, precipitando um grande pânico. A questão da sinceridade dos perseguidores permanece complexa. Enquanto alguns caçadores de bruxas eram claramente cínicos em suas motivações, particularmente aqueles que lucravam financeiramente com confiscações, muitos, talvez a maioria, acreditavam genuinamente estar combatendo uma ameaça demoníaca real. Juízes, inquisidores e carrascos frequentemente viam seu trabalho como um serviço necessário, embora desagradável, para proteger a comunidade cristã. Alguns começavam sessões de tortura com orações pedindo orientação divina. Esta convicção sincera torna a caça às bruxas ainda mais perturbadora, ilustrando como pessoas bem-intencionadas podem cometer atrocidades quando convencidas de sua retidão moral. Um aspecto menos examinado da caça às bruxas é como ela afetou comunidades anos e até décadas após os julgamentos. Em Salem, por exemplo, divisões criadas durante os julgamentos persistiram por gerações. Famílias de acusadores e acusados continuaram a viver como vizinhos, frequentando as mesmas igrejas e instituições cívicas, mas carregando ressentimentos duradouros. Apenas em 1697, 4 anos após os julgamentos, a comunidade de Salem realizou um dia de penitência oficial. Em 1711, a colônia de Massachusetts aprovou um projeto de lei restituindo os bons nomes dos condenados e concedendo compensação monetária a seus herdeiros, embora nem todas as famílias tenham recebido pagamentos. Na Europa, algumas comunidades foram tão devastadas por caças às bruxas que nunca se recuperaram totalmente. Cidades como Bamberg e Würzburg na Alemanha perderam porcentagens significativas de suas populações, incluindo muitos de seus cidadãos mais educados e produtivos. Estas perdas demográficas, combinadas com a atmosfera de medo e suspeita remanescente, inibiram o desenvolvimento econômico e social dessas áreas por décadas. A experiência das crianças órfãs pela caça às bruxas representa outra tragédia não contada. Quando pais eram executados por bruxaria, seus filhos frequentemente enfrentavam não apenas a perda traumática, mas também suspeita e ostracismo duradouros.
Em algumas jurisdições, crianças de bruxas executadas eram presumidas como tendo herdado predisposições demoníacas de seus pais, tornando-as objetos de medo e discriminação. Em casos extremos, como partes da Alemanha durante o auge da mania de bruxaria, até mesmo crianças pequenas eram ocasionalmente acusadas e executadas sob a teoria de que a semente demoníaca precisava ser erradicada completamente. Os julgamentos de bruxas não apenas visavam indivíduos, mas às vezes comunidades inteiras baseadas em etnia ou religião. Na Espanha, a perseguição de bruxas no País Basco teve um elemento de supressão cultural, visando práticas e crenças regionais distintas. Similarmente, acusações de bruxaria às vezes serviam como pretexto para ataques a comunidades ciganas, roma, judaicas ou outras minorias marginalizadas. Embora a caça às bruxas europeia tenha eventualmente terminado, ela deixou um legado duradouro no pensamento legal e político. A experiência levou a importantes reconsiderações dos padrões de evidência nos procedimentos criminais. Juristas como Christian Thomasius na Alemanha argumentaram que confissões obtidas sob tortura eram inerentemente não confiáveis e que acusações extraordinárias exigiam evidências extraordinárias. Estes princípios eventualmente foram incorporados em reformas legais que fortaleceram proteções para acusados em toda a Europa. A experiência da caça às bruxas também influenciou o pensamento iluminista sobre tolerância e liberdade de consciência. Voltaire citou frequentemente o tratamento de supostas bruxas como exemplo da irracionalidade e crueldade que sua filosofia buscava superar. O compromisso do iluminismo com a razão, ceticismo e direitos humanos foi parcialmente moldado como resposta aos excessos do período de caça às bruxas. A caça às bruxas também inspirou algumas das primeiras análises psicológicas do comportamento de multidões e histeria em massa. Joseph Glanville, um clérigo inglês do século XVII e membro da Royal Society, investigou pessoalmente vários casos de bruxaria e, embora ainda acreditasse na realidade da bruxaria, também reconheceu elementos de contágio social e sugestibilidade nas acusações em massa. Nos séculos após o fim da caça às bruxas, as bruxas executadas foram gradualmente reinterpretadas em literatura e cultura popular. As vítimas, uma vez vistas como serventes do diabo merecedoras de punição, foram cada vez mais retratadas como mártires da superstição e intolerância. Obras como Letters on Demonology and Witchcraft, 1830, de Sir Walter Scott apresentaram um retrato simpático das acusadas como vítimas de ignorância e fanatismo. Este processo de reavaliação culminou nos movimentos feministas do século XX, que frequentemente adotavam a bruxa como símbolo de resistência feminina à opressão patriarcal. Grupos como WITCH, Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, fundado em 1968, deliberadamente reclamaram a identidade de bruxa como símbolo de poder feminino e desafio às autoridades estabelecidas. Esta reinterpretação positiva da bruxa continua em manifestações culturais contemporâneas, de Harry Potter à cultura pop feminista. Várias jurisdições têm tomado medidas para reconhecer formalmente a injustiça da caça às bruxas. Em 2008, o parlamento suíço exonerou Anna Gold, a última bruxa da Europa executada em 1782. Em 2013, o governo escocês emitiu um pedido formal de desculpas às aproximadamente 4.000 pessoas executadas por bruxaria na Escócia. Em 2022, Catalina Munhoz, executada como bruxa em Barcelona em 1621, recebeu um perdão póstumo oficial das autoridades locais. Nos Estados Unidos, o Legislativo de Massachusetts aprovou em 1957 uma resolução exonerando algumas das vítimas de Salem, e em 2001, as últimas vítimas que ainda não haviam sido oficialmente inocentadas finalmente receberam exonerações. Em 1992, a cidade de Salem dedicou um memorial às vítimas dos julgamentos, marcando o 300º aniversário dos eventos. O site apresenta 20 bancos de pedra esculpidos, cada um representando uma vítima executada, dispostos ao redor de um cemitério histórico. Ainda mais notável, algumas igrejas formalmente envolvidas na caça às bruxas emitiram declarações de arrependimento. Em 2004, a Igreja Luterana na Alemanha formalmente lamentou a participação de Martinho Lutero e primeiros líderes luteranos nas perseguições. Em 2008, a Igreja da Escócia expressou profundo arrependimento por sua participação na caça às bruxas durante a Reforma. O Vaticano, em um documento de 2000 intitulado Memória e Reconciliação, incluiu uma breve referência à Inquisição e caça às bruxas entre os pecados cometidos a serviço da verdade pelos quais a Igreja buscava perdão. No entanto, como mencionamos anteriormente, a perseguição por bruxaria não é apenas um fenômeno histórico. Em partes da África, Papua Nova Guiné, Índia e outros lugares, acusações de bruxaria continuam a levar à violência, expulsão e morte.
Na República Centro-Africana, milhares de mulheres acusadas de bruxaria vivem em campos de bruxas após serem expulsas de suas comunidades. Na Tanzânia, centenas de idosos, principalmente mulheres, são assassinados anualmente após acusações de bruxaria. Na Arábia Saudita, a prática de magia ainda é tecnicamente um crime capital, com execuções relatadas tão recentemente quanto 2011. Nestas perseguições contemporâneas, podemos observar muitos dos mesmos padrões vistos na caça às bruxas histórica europeia. Acusações aumentam durante períodos de estresse social, econômico ou ambiental. Os alvos tendem a ser membros marginalizados ou vulneráveis da sociedade, e as acusações frequentemente refletem tensões sociais subjacentes. Organizações internacionais de direitos humanos têm trabalhado para combater estas perseguições, mas a erradicação de acusações de bruxaria baseadas na violência permanece um desafio contínuo e global. Um ângulo final que merece consideração é como enfrentamos o legado da caça às bruxas hoje. Em lugares como Salem, Massachusetts, a história traumática foi parcialmente transformada em uma atração turística comercializada, completa com tours de bruxas e lojas de souvenirs. Este fenômeno levanta questões sobre a comercialização do sofrimento histórico e se tal abordagem banaliza as verdadeiras lições deste período sombrio. Ao mesmo tempo, locais como o Salem Witch Trials Memorial e o Witch Museum buscam balancear comércio com educação significativa sobre intolerância, devido processo legal e os perigos do pensamento de multidão. O desafio permanece: como lembrar e aprender com esta história trágica enquanto resistimos à tentação de explorá-la por ganho ou reduzi-la a mero entretenimento. Em nosso mundo contemporâneo, onde termos como caça às bruxas são frequentemente invocados em debates políticos e onde o pânico moral e a busca por bodes expiatórios ainda ocorrem regularmente, as lições da caça às bruxas histórica permanecem dolorosamente relevantes. O estudo deste período oferece um poderoso lembrete de como o medo pode subverter a razão, como sistemas judiciais podem ser distorcidos por preconceito e pânico, e como as pessoas mais vulneráveis da sociedade frequentemente carregam o peso mais pesado em tempos de crise social. A caça às bruxas representa um dos episódios mais sombrios e complexos da história ocidental, um período onde o medo verdadeiramente consumiu inocentes. Seu estudo continua a oferecer percepções valiosas sobre a psicologia humana, dinâmica social e a fragilidade inerente de sistemas de justiça. Mais importante, ela serve como um lembrete permanente da necessidade de vigilância contra os perigos gêmeos de histeria coletiva e abandono dos princípios de justiça em nome de segurança percebida. Esta exploração das profundezas e complexidades da caça às bruxas revela muito sobre a natureza humana em seus aspectos mais sombrios, mas também oferece vislumbres de resistência, coragem e eventual progresso em direção à razão e compaixão. É uma história que vale a pena entender não apenas como um capítulo histórico distante, mas como um espelho para nossa própria sociedade e as maneiras como ainda podemos sucumbir aos mesmos medos e impulsos que levaram à perseguição de inocentes há séculos. E assim, enquanto nossa exploração da caça às bruxas chega ao fim, espero que esta jornada através do tempo não apenas o tenha ajudado a entender um período crucial da história humana, mas também o tenha convidado a refletir sobre como o medo pode distorcer até mesmo as mentes mais racionais. Agora, à medida que o sono se aproxima, deixe que estas reflexões o conduzam suavemente ao descanso, lembrando-se sempre das lições que a história tem para nos ensinar. A história da caça às bruxas personifica tanto a capacidade humana para o medo irracional quanto para a eventual iluminação através da razão. Ela permanece ao mesmo tempo advertência e indicador de progresso, um lembrete de que sociedades podem superar até mesmo seus impulsos mais sombrios com o tempo e reflexão. Com esses pensamentos, desejo-lhe um sono tranquilo, livre dos temores infundados que assombraram aquela época tumultuada na história humana. À medida que você adormece, imagine a última fogueira da caça às bruxas finalmente se apagando, suas cinzas espalhadas pelo vento da razão e compaixão que eventualmente prevaleceu. Que seus sonhos sejam pacíficos, protegidos pelo conhecimento de que, embora a humanidade seja capaz de grandes injustiças quando conduzida pelo medo, também somos capazes de superar nossos piores impulsos e construir sociedades mais justas e compassivas.